Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito de um ponta que foi especulado aqui no Cruzeiro e que acertou a sua ida para um outro time da Série B, que é a respeito do Douglas Santos, ponta que foi muito bem pelo Atlético, né, nesse Campeonato Mineiro e que acertou a sua ida para a Ponte Preta até o final dessa atual temporada da Série B. Enfim, igual eu falei para vocês, ele foi especulado no Cruzeiro ainda antes daqueles confrontos pelas semifinais. Ele e o goleiro Pedro Rocha, dois titulares absolutos do Atlético nessa temporada, chamaram a atenção e eu até acho que poderia ser uma boa alternativa para a Raposa, ponta que tem apenas 23 anos de idade, nesse ano pelo Atlético, 14 partidas, 2 gols marcados, 1 assistência, não são números excelentes, mas é um jogador de muita intensidade, teve passagens revelado, né, na categoria de base do Bahia, também do Corinthians, jogou profissionalmente pelo São Bernardo, Londrina, na temporada passada onde foi bem, Jacuipiense e agora no Atlético, depois dessa boa passagem, né, no estadual. A grande questão é que possivelmente a equipe do interior de Minas queria uma compensação financeira, tanto que tinha alguns outros times da Série B, igual o Brusque, a Ponte Preta, demonstrado no interesse na sua contratação, mas quem sabe para eles não seria até mais vantagem, quem sabe emprestar de graça, igual fez para a Ponte Preta, para o Cruzeiro, justamente pensando em uma valorização do jogador, que lembrando, naquela época quando ele foi especulado, o Cruzeiro não tinha contratado ainda alguns pontas, como por exemplo o Rafael Silva, o Rodolfo, o Leonardo Paes, então estava sendo especulado ainda alguns nomes no Cruzeiro e foi aí que surgiu esse contexto do Douglas Santos, que fez uma boa campanha, né, no estadual. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você acha que ele seria uma boa para o Cruzeiro, se você acha que não, enfim. Estou curioso para saber a opinião. Mas o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Hernandes, aquele mesmo que fez muito sucesso, no caso no São Paulo, no futebol italiano, que assim, meu amigo lá, o Renato, do Camarote Esportivo, trouxe um vídeo nessa última semana falando que ele poderia ser uma boa opção aqui para o Cruzeiro e até alguns de vocês me perguntaram aqui nos comentários se ele poderia ser, o que eu acho, né, a respeito do Hernandes, se poderia ser esse camisa 10 do Cruzeiro. Lembrando que ele está sem contrato, né, desde a temporada passada, quando acabou o seu vínculo com o Sport, onde ele jogou a reta final da Série A, jogador que já tem 36 anos de idade e aproxima para a sua reta final da carreira. Ele que pelo Sport fez 17 partidas na reta final do ano com um contrato de produtividade, é um salário fixo bem baixo e assim, de acordo com o desempenho dele mensalmente, ele tinha uma bonificação maior, que foi uma forma segura, né, do Sport, no caso, contratar o jogador para a reta final do Brasileirão. Pelo São Paulo, ele disputou no total 9 partidas no ano passado ainda, no estadual, com uma assistência, é um jogador que foi muito bom naquela segunda passagem dele em 2017, com 9 gols marcados em 19 partidas, foi jogar em 2018 na China, voltou para o São Paulo em 2019, onde nunca mais conseguiu ter uma boa sequência, né? Como por exemplo, 2019, números razoáveis, 37 jogos, com 4 gols marcados e 4 assistências, 2020 fez 40 jogos, 4 gols, mas a grande maioria dos jogos saindo do banco de reservas, então o custo-benefício não estava compensando de forma alguma para a equipe paulista. Enfim, é um jogador que, igual eu falei para vocês, não acertou com nenhum time nesse início de temporada e que, de acordo com o Nicola, tem interesse de voltar ao futebol italiano para justamente assim aposentar, né? No caso, ficar mais próximo da sua família, porque assim, ele tem, de acordo com as informações do jornalista, teria o interesse de voltar ao futebol italiano, justamente para essa sua reta final de carreira, que lembrando, ele jogou muito tempo no futebol lá da Itália, na Juventus, Inter de Milão, Lazio, ficou mais do que 8 temporadas no futebol italiano, que inclusive tem dupla nacionalidade. Então essa pode ser uma questão que pesa bastante, justamente por ele não ter assinado com nenhum time, né? Até aqui, tenho certeza que teria alguns interessados. Foi bem nessa reta final pelo Sport e a temporada europeia, a janela só vai abrir novamente em meados de junho, que aí sim é bom o Cruzeiro ficar de olho. Se ele não acertar sua ida para nenhum outro time, quem sabe não poderia ser uma boa opção, um contrato de produtividade, um valor mais baixo. O Hernandes, que se tiver uma boa condição física, mesmo com 36 anos de idade, é muito melhor do que qualquer meia, volante aqui do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, mas a grande questão é essa, né? Se compensaria trazer um jogador de 36 anos e o que a gestão do Ronaldo, no caso, entenderia a respeito dessa possibilidade. E o último jogador desse vídeo, para terminar aqui para vocês, é a respeito do Guerreiro. Sim, ele está livre no mercado, para o Guerreiro que não joga pelo Internacional desde a temporada passada, onde ele fez em 2021, né, 16 jogos e 2 gols marcados. Está há quase 7 meses sem clube, é um atleta que assim, se o Cruzeiro não tivesse com o Edu, por exemplo, porque eu não acho que compensaria trazer um jogador para ganhar muito, igual o Paulo Guerreiro, e ainda ter que disputar vaga, ele e o Edu, não acho que compensaria se o Cruzeiro estivesse urgentemente precisando de um atacante, seja nesse ano, pro ano que vem. É um jogador que eu gosto demais,
Não sei se seria bom por conta da idade, ele já está com 38 anos, mas mesmo assim, sempre quando ele esteve em boa forma física e jogando com frequência, teve excelentes números. Por exemplo, no Internacional chegou bem desconfiado em 2019, depois de 2018 ter jogado apenas 7 jogos e 1 gol pelo Flamengo. Chegou em 2019 pelo Internacional e foi muito bem, 41 partidas, 20 gols marcados. Foi muito importante naquele ano que o Internacional chegou na final da Copa do Brasil. Em 2020, ele começou o ano como titular, teve problemas de lesão. Em 2020, mesmo ele tendo poucas partidas, 15 jogos, ele marcou 10 gols. Mas a grande questão também é financeira. Se o Guerreiro quisesse ganhar 200 mil por mês, eu acho que até com 38 anos de idade o Ronaldo aceitaria ele aqui no Cruzeiro. Mas a grande questão é que eu não vejo ele saindo igual no Internacional. Ele ganhava próximo disso, de 800 mil a 1 milhão por mês. Tinha variação ali no contrato para ganhar menos do que 450, 500 mil reais por mês. Acho que seria o mínimo ali, 550 mil. Então até por isso, pouquíssimos times no futebol brasileiro têm condição e interesse de contratar o peruano. Acho que a grande possibilidade mesmo dele é voltar lá para o futebol do Peru. É um baita atacante ainda, apesar dos 38 anos de idade, eu acho que ele ainda consegue jogar até os 40 em altíssimo nível. E assim, inclusive o maior artilheiro da seleção peruana, e já teve passagens boas ali pelo Corinthians, pelo Flamengo e Internacional, os 3 times, né, que ele jogou aqui no futebol brasileiro. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você aceitaria o jogador aqui no Cruzeiro. Será que caberia ele e o Edu na zaga aí para a Série B? Eu acho que faria, né, algum estrago interessante para a disputa da segunda divisão. Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Falando sobre o quadro de sócios do Cruzeiro, onde assim, o Ronaldo comprou em definitivo, né, assinou a compra de 90% das ações do clube nessa última quarta-feira, e já teve algumas mudanças no quadro de sócios que já era de se esperar. Onde assim, o Globoesporte.com fez uma matéria interessante falando justamente sobre isso, onde o Ronaldo, que depois de assinar a aquisição da SAF, né, no caso responsável desse quadro de associados do Ronaldo, são pessoas de confiança do fenômeno, tá? Então, nele aparece, por exemplo, membros do quadro societário, o Gabriel Lima, que era líder da transição entre a associação e o Cruzeiro, o Gabriel Lima, que trabalha com o Ronaldo também no Real Valladolid lá da Espanha. Então é um cara de extrema confiança do Ronaldo e aparece nesses quadros de sócios do Cruzeiro. Inclusive ele está cotado para assumir o cargo de CEO da SAF, que deve ser o que vai acontecer. Possivelmente nessas próximas semanas teremos novidades. Então assim, no caso do Gabriel Lima sendo CEO do clube, aparecer nesse quadro de associados. Enfim, nesse quadro de sócios, tá? No caso, o executivo, que é braço direito do Ronaldo há muito tempo, então um homem de extremamente confiança do atual dono. Além disso, outro sócio, no caso ele que é o sócio do Gabriel Lima, é o Rafael Viana. Ele que é uma figura considerada extremamente importante na parte financeira do Cruzeiro, tá? Tanto que ele chegou nesse ano para trabalhar nessa parte contábil e tem, no caso, um trabalho bem importante aqui dentro do Cruzeiro, até porque as finanças do clube não são nada fáceis. Então o Rafael Viana tem um papel super importante dentro aqui da Raposa. Além disso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento de registro inclusive da SAF, lá no dia 26 de novembro, o quadro societário aparecia com algumas novidades, algumas diferenças ali. Por exemplo, o atual presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, aparecia nesse quadro de sócios, e também do vice-presidente administrativo, o Edson Poche, e também faziam parte dessa composição de sócios do Cruzeiro, mas que agora apenas trabalham dentro da SAF do clube, né, sem ter um papel tão importante para ser considerado sócio do clube ou algo nesse sentido. O desse vídeo é a respeito de um atacante da base do Cruzeiro que deixou a Raposa recentemente e que acertou a sua ida para o Atlético Mineiro, tá? Notícia lá do torcedores.com, falando a respeito do mercado da bola, onde, no caso, o atacante Thiago Rocco, de 16 anos de idade, de acordo com Paulo Campos, que é setorista da base do Atlético, está acertando a sua ida para o clube rival. E assim, lembrando que eu já trouxe um vídeo aqui ontem para vocês, falando sobre, no caso, o limpa que o Cruzeiro fez depois que o Ronaldo chegou nas suas categorias, onde, para você ter uma ideia, entre sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20, o Cruzeiro tinha mais de 211 jogadores. É um número assim gigantesco, e só nesse ano agora que o Ronaldo chegou teve a dispensa de quase 88 jogadores e também funcionários, tendo um corte aí gigantesco e uma economia bem grande pensando a longo prazo. Então o Thiago Rocco aí, que acertou a sua ida para o Atlético Mineiro, era um desses jogadores que estava, né, no caso, nessa lista de dispensa da Raposa para essa temporada.
Lembrando que ele atuava pela equipe sub-17 aqui da Raposa, eu não consegui ter acesso aos números do jogador, até porque tem apenas 16 anos de idade. E assim, é bem comum você ver vários jogadores que estavam no Atlético, foi pro Cruzeiro, até na categoria de base, parece que é bem mais comum isso do que no profissional. Vários jogadores que saíram do América, veio pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro Atlético, não é de hoje, acho que só do ano passado para cá, já foram uns 4 jogadores que saíram da base do Cruzeiro e foram jogar no rival, no caso aí o Thiago Rocco se juntando nessa lista. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história. Tô curioso para saber também a opinião de vocês, né, sobre esses cortes que teve aí do Cruzeiro, né, na categoria de base, principalmente depois da chegada do Ronaldo, focando em ter um número menor de jogadores para justamente ampliar o potencial desses atletas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. O vídeo de hoje mais cedo, onde eu respondo algumas perguntas